São 19 horas e 14 minutos e alguns segundos. Estamos iniciando a nossa primeira aula com a magnífica turma de administração da Universidade de Vassouras, em Maricá. Nós estamos aqui com os nossos queridos alunos. A nossa matéria é análise microeconômica. É uma parte da economia. Vocês estarão, a partir de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a economia. Vocês serão capazes de identificar alguns fenômenos econômicos que fazem parte da minha e da sua vida. Ok? Eu vou, nesse instante, compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar melhor a aula. Tá certo? Vocês estão vendo aí a tela? Alexandra, é Alexandra ou Alexandra? É Alexandra? Só tem a imagem dela, ela não está respondendo porque não deve estar aqui. Alguém pode me dizer se está vendo a tela? Sim. Isso. Olha Estou só. vendo a tela, sim. Sim, professor. Olha só, pessoal. Eu vou pedir a vocês que mutem o microfone de vocês. Por quê? Porque qualquer som que surja acaba interferindo e tirando o foco de vocês, tá certo? À medida que eu vá falando, tem coisas que vocês vão poder falar também. E sempre que vocês quiserem falar, vocês podem usar uma mãozinha que tem aí. Você usa a mãozinha, levanta a mãozinha, eu vejo, e aí eu falo e você vai, desmuta e fala, tá certo? Isso para facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Para a gente poder ter uma relação bacana. Tá? Bem, vocês estão me vendo e vocês estão vendo a tela, tá certo? Então, vamos começar. Primeiro, o seguinte, a nossa primeira aula vai ser sobre conceitos econômicos básicos. Mas, antes da nossa aula, já que nós vamos passar 6 meses juntos, é importante que vocês se sintam acolhidos, né, pelo professor, que sou eu. Né? Daqui a pouco vocês vão me conhecer um pouco mais e melhor. E à medida que a gente for trabalhando ao longo do semestre, vocês vão me conhecendo mais. Então, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina, análise microeconômica. Eu coloquei 3 pensamentos que eu julgo serem extremamente importantes e por isso eu sempre gosto de iniciar a minha aula com esses pensamentos, principalmente porque vocês estão iniciando uma nova etapa da vida de vocês, uma nova caminhada. Eu solicito mais uma vez que vocês deixem mudo aí o microfone. Na hora que for falar, não tem problema. Mas agora, enquanto eu estiver falando, por favor. Então, a primeira expressão que eu separei para vocês é uma expressão que eu uso já há décadas. Ser é muito mais do que ter. Talvez eu esteja na contramão da história, alguns podem pensar, porque hoje as pessoas estão valendo pelo que têm e não pelo que são. Mas eu continuo entendendo que ser é muito mais do que ter. Você pode ter e você pode não ser nada. Né? Então, guardem, ser realmente é muito mais importante do que ter. Tem gente que tem muita grana, tem muitos bens, mas não são felizes, não são vitoriosos, só tem dinheiro. Né? Outro pensamento é um pensamento bíblico. Eu sou cristão,
leio a Bíblia, sou amante da Bíblia, e a Bíblia está repleta de pensamentos extremamente importantes. E um deles está aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber. Tá? É o princípio da sabedoria, é você ter temor a Deus. Tá? Agora, o texto também diz o seguinte: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E eu fico feliz porque vocês não estão desprezando a sabedoria e o ensino, porque vocês estão aqui comigo agora, vocês iniciaram um curso superior, vocês tiveram a ousadia de sair da zona de conforto de vocês e iniciar uma nova etapa. É tudo novo para vocês, né? E o novo sempre deixa um medo, mesmo que seja um pequeno medo, né? Mas é novo, então o novo causa em nós um certo receio. Estou muito feliz por vocês estarem aqui e eu vou procurar dar o melhor de mim a cada aula para que vocês possam captar aquilo que eu vou transmitir a vocês e possam empregar na vida de vocês. E o outro pensamento é: retenha a instrução e não alarme. Guarda, porque dela é a tua vida. E eu costumo dizer às pessoas com a idade de vocês, com a juventude de vocês, e todos nós, eu venho de uma classe social muito pobre, né? E o que me fez desenvolver, crescer na vida, alcançar o sucesso foi a instrução, foi o ensino, foi o estudo. Tá? Então, eu convido vocês a não desistirem em hipótese alguma. Lutem sempre pelo saber. Conhecimento que faz a diferença na vida da gente. Ok? Está claro até aqui? Vou repetir, está claro? Desculpa atrapalhar o senhor, mas tem gente com o microfone ligado, aí não dá para ouvir muito bem o que o senhor está falando. Realmente, tem bastante gente com o microfone ligado. Desligar seria bem melhor para a gente entender. Sem dúvida. A gente pediu, né? Melhorou? Melhorou. Vamos ter o senso aí, galera, da turma aí de desligar o microfone e tentar prestar atenção, senão fica difícil. Isso, é isso aí. Está corretíssimo. Então, deixa eu... Até agora, tá claro? Vocês estão entendendo tudo direitinho o que eu estou falando? Então, vamos lá. Não tem problema. Sempre que alguém quiser falar, olha aí, o iPhone já levantou ali. Ô, iPhone, qual é o seu nome? Matheus Barbosa. Ô, Matheus, é isso aí. Sempre que quiser falar, é só levantar a mãozinha ou então desmuta e fala, não tem problema nenhum. Pode me interromper a hora que vocês quiserem. Só que peço apenas que seja um de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente com vocês. Aqui, vamos dar sequência, tá certo? Bem, agora vocês vão me conhecer um pouco mais, tá? Vocês agora vão me conhecer um pouco mais, porque é importante vocês saberem quem é o professor de vocês. Eu só esqueci de botar o meu nome, mas o meu nome é fácil gravar. Meu nome é Décio Moraes. Quem conhece, não esquece jamais. Guarde na mente e no coração, Décio Moraes pode ser a solução. Não temas, com Décio Moraes não há problemas. Meu nome é... Alguém lembra? Décio Moraes. Isso aí é uma forma que eu encontrei de fixar o meu nome,
tá certo? Então, vocês já sabem que o nome do professor de vocês de análise microeconômica é Décio Moraes. E aí tem um pouco daquilo que eu já estudei, daquilo que eu faço. Eu sou mestre em administração e desenvolvimento de negócios empresariais, sou pós-graduado em marketing pela SPM, sou especialista em qualificação para o ensino superior, sou pós-graduado em gestão ambiental, sou graduado em economia, graduado em administração, graduado em teologia, sou consultor de negócios, sou palestrante especializado em gestão da emoção, sou autor de alguns livros, Explosões do Coração, Conflitos, Você Pode Ser Melhor, Amor em Múltiplas Formas, Vencendo os Desertos da Vida e Apenas Maria. No ano de 2016, eu fui um dos 100 professores que treinei 50 mil voluntários que trabalharam nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A minha experiência profissional, eu sou professor universitário há mais de 25 anos, atuando nas áreas de administração, marketing e economia. Passei pela Nestlé, pela Flashmore Royal e pela Parmalat. Sou consultor de empresas e palestrante há mais de 25 anos. Sou escritor e conteudista e, repeti ali desnecessariamente, palestrante. Sou casado, embora não esteja aí, mas sou casado com a mesma mulher há 43 anos e meio. Faço 66 anos esse mês, tenho 2 filhos, tenho 2 netas, sou um homem simples, amante da vida e amo fazer o que eu faço. Eu amo a sala de aula, eu amo gente, eu amo aluno, eu gosto extremamente do que eu faço. Não é? Tenho algumas experiências assim, muito fortes com relação a isso. Então, esse sou eu, o professor de vocês, tenho a honra de ser o professor de vocês. Quero deixar claro para vocês de que ninguém precisa ficar com medo da disciplina. Eu não vou fazer solicitações complexas para vocês. Eu só vou pedir aquilo que eu ensinar a vocês, aquilo que eu indicar a vocês para vocês estudarem. Não sei quantos de vocês já viram alguma coisa de economia, mas não tem problema nenhum, nós vamos começar realmente do zero. Então, ninguém precisa ficar preocupado. Todos vocês têm acesso direto a mim, não tem problema nenhum. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo. Nós temos aquele grupo lá do Zap. Se precisar, tem meu e-mail, você passa e-mail, não tem problema nenhum. O problema aqui é o seguinte, é a gente solucionar, tá certo? Agora, eu vou pedir a vocês, sim, que vocês façam as tarefas que eu pedi para fazer. Eu vou indicar para vocês determinados filmes, vou indicar para vocês vídeos, vou indicar a vocês sites para vocês pesquisarem. Né? E eu solicito que vocês pesquisem mesmo, sabe? Porque isso vai ser importante para vocês. Quanto mais vocês conhecerem, melhor para vocês. Eu costumo dizer também o seguinte, prestem atenção, nós somos aquilo que nós escolhermos ser. Se vocês escolherem ser excelentes profissionais, isso significa que vocês terão que estudar muito. A hora de estudar é agora, a hora de se esforçar é agora. Eu não sei quantas disciplinas vocês têm, mas todas elas são importantes para vocês. Vocês vão estudar cerca de 30 a 35 disciplinas ao longo do curso. E todas as disciplinas são importantes. Elas darão a vocês a fundamentação necessária para que vocês possam aplicar e virem a ser excelentes profissionais.
né? Então, a hora é essa, não tem jeito, tem que estudar, né? E o mundo atual está demonstrando que nós temos que estudar a vida inteira. Acabou aquele negócio de você estudar, vou estudar 4 anos e depois acabou. Não, você vai estudar a vida inteira, porque a vida é dinâmica. E, por ser dinâmica, ela sofre transformações, né? E sofre transformações constantes. Nós estamos, por exemplo, num momento de transformação muito grande, muito maior, né, do que vinha acontecendo. Porque eu costumo dizer o seguinte, olha só, as transformações no mundo acontecem desde que o mundo é mundo. Ele vem se transformando, assim como eu e você. Vocês acham que eu sempre fui velho? Não, eu já fui bebê. Já fui bebê. Eu fui bebê Nestlé. Eu ganhei um concurso de bebê Nestlé. Aí minha mãe ganhou 1 ano de leite ninho de graça, né? Eu fui sustentado com leite ninho. Olha que coisa. Né? Já tive cabelo, já fui cabeludo, isto é, já fui feio. Né? Depois fui ficando bonito, os cabelos foram caindo e eu fui vendo que o homem sem cabelo é muito mais bonito. Né? Transformação. Eu já fui extremamente grosseiro, eu já fui ignorante, né? Já fui um paquiderme ambulante. Hoje já não o sou. Né? Sofri uma transformação. Olha só quanta coisa. Né? Então, a gente está se transformando. O mundo também está se transformando. Ok? Bem, dito essas palavras, vamos agora perguntar a vocês o seguinte. Querem fazer alguma pergunta a mim? Se quiserem, agora é o momento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Vocês não terão mais essa chance. A decisão é agora. Não? Nenhuma pergunta? Professor, boa noite. Oi, boa noite. Aqui é o Ramon. Diga, Ramon Coutinho. Isso. Tudo Fala, bom? querido. Boa noite. Boa noite. Tem um colega no grupo, no WhatsApp, o Pablo. Pablinho, tá como Pablinho, né? Deve ser Pablo. Ele tá com uma dificuldade de acessar. Ele falou que tá acessando pelo PC e tá pedindo, pelo computador, ele tá pedindo senha. E ele tá meio, né, tá se complicando lá para assistir a aula. Tá bom? Ele falou que tentou contato com você, mas não tá tendo a resposta. É porque eu estou com vocês e aí eu não estou olhando aqui o celular. Peguei agora para ver se eu acho ele aqui. Entendeu? Mas tá, foi só para ele para poder dar um auxílio ao colega. Não precisa de senha, não. Está aqui, ó. Eu até botei que não precisa de senha. A Margarete, ele a nossa... que está pelo computador. Ele está pelo computador que ele disse. De repente, pode ser que o procedimento seja diferente, não sei. Eu estou pelo celular. Eu estou pelo computador. E o link o link, até onde eu sei, eu também é aquilo que eu falei a vocês logo no início. Eu não domino a tecnologia, já domino melhor do que antes, porque antes eu nem mexia. Tá certo? Mas ele vai conseguir entrar. Se não conseguir, depois a gente vê como é que a gente faz. Tá bom? Mais alguma coisa? Tá joia, valeu. Então vamos lá. Bem, o que é que nós vamos estudar ao longo do semestre? Isto é, o que é que vocês vão terminar o semestre tendo conhecimento? Então, vocês têm aí a ementa, que são os pontos que nós vamos conversar ao longo das nossas aulas. Conceitos econômicos básicos, que a gente vai iniciar hoje, problema econômico e as vantagens da especialização e do comércio, análise microeconômica da lei da oferta
e demanda, ou oferta e procura, sistemas econômicos, os sistemas econômicos que existem no mundo, sistemas do mercado, e vamos conversar sobre o governo, o papel do governo, a importância do governo. Vamos conversar sobre elasticidade e inelasticidade, isto é, produtos elásticos e produtos inelásticos. Vamos conversar sobre a curva de demanda e a curva da oferta. Vamos conversar sobre o equilíbrio de mercado, custos de produção, estruturas de mercado, eficiência econômica, tipos de mercado, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. Então, tudo isso nós vamos conversar ao longo do nosso ano de 2020. Ok? Então, vocês estão vendo aí que tem bastante coisa para a gente conversar. O que é ótimo. Por quê? Porque isso indica que vocês terminarão o semestre tendo todos esses conhecimentos que nós levantamos agora. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É definir o conceito de economia. Vai sair todo mundo hoje sabendo definir economia. Entender que a economia está no cotidiano das pessoas, isto é, na vida de cada um de nós, no dia a dia, nós estamos envolvidos com a economia. Ainda tem microfone ligado aí, hein? Entender que a economia é uma ciência social, entender a divisão do estudo da economia em dois grandes blocos. O primeiro bloco nós denominamos de microeconomia, que é exatamente a nossa disciplina, a análise microeconômica. E a macroeconomia, que vocês terão no próximo semestre, isto é, no ano de 2021, vocês vão ter aula de análise macroeconômica. Esse semestre, análise microeconômica. Ok? Bem, vamos então ao conceito de economia. Quem quiser anotar, anote. Se bem que isso aí você já tem. Eu já botei isso aí há mais de uma semana no AVA. Então, vocês devem ter esse material aí aposto. O que vocês devem fazer é apenas uma sugestão. Cada um tem a sua metodologia de aprendizagem. Mas eu sugiro que vocês tenham alguma coisa para escrever, um bloco, um caderno, e, de repente, alguma coisa que eu fale e que vocês entendam ser importante, vocês anotem, tá? Porque isso vai dar a vocês uma base maior, né? E vai fazer com que vocês escrevam melhor, tá bom? Economia vem da palavra grega oikos nomos, casa, oikos, casa, e nomos, norma, lei. No sentido original, seria a administração da casa, né? Economia, administração da casa. Se você administra bem a sua casa, né, você já está trabalhando com a economia, tá certo? A importância, vamos ver agora a importância da economia na vida da gente, né? A importância da economia na vida da gente. E aí vocês têm uma série de coisas que fazem parte da vida de cada um de vocês, né? Ou melhor, da vida de cada um de nós. O trabalho é uma dessas coisas. O trabalho é uma parte importante da vida de cada um de nós e também faz parte da economia. A globalização, o mundo globalizado, repito o que eu já disse a vocês, o mundo vem se globalizando desde que o mundo é mundo, né?
ele vem sofrendo transformações. A globalização ela veio ocorrendo. Antigamente era mais complicado. Os romanos foram muito importantes para a globalização ser mais rápida, porque os romanos eram engenheiros espetaculares e eles criaram estradas que interligaram o mundo de então. Tá? E hoje é mais rápida, acontece mais rapidamente ainda a globalização em função do advento da internet, que encurtou as distâncias. Hoje nós podemos conversar com pessoas do mundo inteiro via internet. Tá? Eu fiz algumas palestras recentemente, no mês de junho agora, para um grupo de empresários brasileiros sediados nos Estados Unidos. E aí eu conversei com eles, fiz várias palestras para eles, e também para Portugal e também para o Chile, né? E também para o Brasil. Olha só, né? O mundo como é que ficou pequeno graças à internet. Essa globalização aconteceu de uma maneira mais intensa e mais rápida. O meio ambiente, isto é, o ambiente é onde você vive, o ambiente é onde eu vivo, né? Faz parte da economia. Investimentos, e eu vou falar muito com vocês sobre investimentos a partir de agora. Né? Se vocês querem, vou até tirar a tela de novo, que eu quero, né? Quero pelo menos imaginar que eu estou vendo vocês, já que eu não estou. Estou vendo a foto de alguns, mas o rosto só vejo o meu, não vejo o rosto de ninguém. Todo mundo está com vergonha de mostrar o rosto para o professor. Tá? Mas olha só, vocês têm que aprender a investir. Vocês têm que entender que hoje é que vocês têm que iniciar os investimentos de vocês, se é que vocês já não investem. Só tem duas maneiras de você sair do ponto A para o ponto B, economicamente falando. É vocês estudarem, trabalharem, aliás, 3 pontos. Estudarem, trabalharem e investirem. Professor, como é que é assim? Como é que eu vou... tem que investir. Você tem que pegar parte do que você ganha e fazer investimentos de capital. Mas eu ganho pouco. Você vai separar pouco. Você não vai separar muito, porque você ganha pouco. À medida que você for crescendo na vida profissional, você vai ganhar mais. E aí você vai poder separar um pouco mais para investir. Que é para que, quando você chegar na minha idade, você tenha uma vida de uma qualidade muito melhor da que eu tenho. E olha que eu não tenho uma qualidade de vida ruim. Mas se eu tivesse entendido e iniciado os meus investimentos com meus 20 e poucos anos, eu hoje levaria uma vida muito melhor. Por exemplo, eu gosto muito de viajar, de conhecer novos países, novas culturas. Né? Se eu tivesse feito isso que eu estou falando para vocês fazerem, eu hoje poderia, pelo menos uma vez por ano, fazer uma viagem internacional, conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas. Então, tem que abrir a cabeça, criar uma nova mentalidade, que hoje o pessoal chama de mindset, né? Mas é uma nova mentalidade para lidar com dinheiro, que é uma coisa que o brasileiro não sabe e não foi ensinado a lidar com o dinheiro. Então, agora vocês estão no curso superior. Agora vocês vão receber vários insights e aí vocês é que vão decidir o que fazer. Mas eu vou falar para vocês sempre, em cada aula, eu vou separar um tempinho para falar sobre essa necessidade de se fazer investimento.
para que você tenha uma vida melhor daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Ah, mas 30 anos, 20 anos, 20 anos passa rápido, bacana. Um dia desse eu tinha 30 anos, agora estou com 66. Ué, pô, passa assim, ó, é como um piscar de olhos. Então, é agora que você tem que fazer isso. Ah, professor, mas como é que eu invisto? Bem, você vai investir da maneira mais simples possível e que você conhece, que é a poupança. A poupança. Se você tem como separar R$10 por mês, R$10 por mês, separa R$10 por mês e aplica na poupança. Ah, professor, uma poupança não dá quase nada. Opa, você falou quase nada, mas dá alguma coisa. Se você não aplicar, nem essa alguma coisa você vai ganhar. Depois, quando começar a crescer, né, a sua poupança, aí o que você vai fazer? Você vai pegar parte dela e vai aplicar no Tesouro Direto. Por quê? Porque o Tesouro Direto, a partir de R$50 você já pode aplicar. E o Tesouro Direto já dá um rendimento superior ao rendimento da poupança. E aí vai crescendo, e você vai vendo outros investimentos, outros papéis que vão permitir a você ter uma renda extra. Então, é agora que tem que começar. Então, investimento faz parte disso que eu estou conversando com vocês. Tá? Tem que investir. Começa agora. Ah, esse professor é meio doido. Eu não sou meio doido, não. Sou doido inteiro. Mas eu sou um maluco, beleza. Eu quero o bem de vocês. Eu quero o melhor para vocês. Então, eu ensino melhor. Eu dou a dica. Eu mostro. Agora, cabe a cada um de vocês. A decisão é de vocês. Ah, professor, não entendo nada disso. Começa a entender, começa a pesquisar. Começa a pesquisar, começa a ler. Existem e-books grátis que ensinam o que é investimento, que ensina como investir. Ah, professor, mas tem risco? Tem. Viver tem risco. Você não está vivo? Você não está aí se arriscando com corona? Hã? Não está? Então, você se arrisca com tantas outras coisas. Sair de casa ou ficar em casa é um risco. Viver é um risco, gente. Tá? Agora, existem riscos pequenos se você conhecer. Então, por isso que eu estou falando, comece a se interessar, comece a conhecer, né? E comece a vislumbrar o teu amanhã com uma qualidade de vida muito melhor. Tá? A riqueza também faz parte da economia, e riqueza a gente consegue como? Fazendo o que eu estou falando para vocês. Se começar agora, vocês com certeza vão ter uma vida muito melhor. Tá? Dinheiro é que gera dinheiro, não é trabalho que gera dinheiro. Se trabalho gerasse dinheiro, eu nem precisaria mais trabalhar. Ambiente de negócios, fome faz parte da economia, emprego e renda faz parte da economia, a desigualdade social faz parte da economia. Nós temos seríssimos problemas sociais, né? Em função da pobreza, em função da fome, em função da desigualdade. E aí vocês têm a inovação, né? Faça diferente, inove. Né? As empresas querem pessoas inovadoras, pessoas que criem novas fórmulas de decisão, novos processos de decisão, novos sistemas. Né? Tem que ser inovador. Né? E isso não é só na área profissional, em todas as áreas. Existe um poeta brasileiro, né? o Braulio, ele faz poesias fantásticas.
Vocês conhecem ele, ele vai sempre às sextas-feiras num programa da Fátima Bernardes. O cara é um gênio, é um garoto, mas tem uma mente privilegiada, é extremamente criativo, né? Inovador. Né? E a tecnologia. Olha só que coisa linda. Nós estamos aqui juntos, embora em lugares diferentes, mas estamos juntos. E vocês têm a oportunidade de estar tendo aula, e vocês têm a oportunidade de conhecer o professor de vocês. Eu também tenho, só que a minha oportunidade está sendo cerceada por vocês, porque vocês não se mostram. Mas eu vou vê-los, porque vai passar essa pandemia, vai acabar o isolamento social e nós vamos estar juntos na sala de aula. E aí não tem jeito, você não vai ter como se esconder. Né? Talvez até uma máscara você esteja, mas aí dá para conhecer vocês pelo semblante, pelo olhar. Né? Isso porque o corpo fala. Então, a gente vai se conhecer mais e melhor. Vamos dar boas risadas também. Bem, quando a gente se depara com esse quadro que eu procurei mostrar a vocês, com esse cenário que eu procurei mostrar a vocês, para que vocês comecem a entender o quanto a economia é vital à nossa existência, à nossa vida, porque tudo que nós vimos ali, nós conhecemos um pouco. Né? De tudo que nós comentamos até agora, todos nós conhecemos um pouco. Algumas perguntas surgem. Por que existem umas poucas economias que são chamadas de desenvolvidas, enquanto há um elevado número de países cujas condições de vida ainda são bastante precárias? Essa é uma das perguntas que se fazem e que a economia responde. Outra inquirição: por que tantos países têm dívida externa elevada e parecem incapazes de pagá-la? A economia responde também a esse questionamento. Por que existe tanto desemprego? E aí bate na porta da gente isso aí. Porque em muitos países os preços sobem de forma persistente, apesar das promessas dos governantes de que a inflação vai baixar. Porque se promete, não se baixa. Por que existe pouco emprego? A gente precisa de mais emprego. E é verdade, a gente precisa de mais emprego. Mas nós, para vocês terem uma noção maior, nós vimos numa crescente, economicamente falando. 2019 nós já tivemos um crescimentozinho pequeno, mas tivemos. Saímos de um não crescimento de alguns anos para um pequeno crescimento, mas que criou uma expectativa muito positiva para a nossa economia, que hoje é a 11ª economia do mundo, mas que já foi a 8ª economia do mundo, isto é, uma das mais fortes economias do mundo, com todos os seus senões. Então, entrou 2020 com essa expectativa maravilhosa de que o crescimento agora seria um crescimento maior, promovendo mais riqueza para a nossa nação, promovendo uma qualidade de vida melhor para o trabalhador brasileiro. E aí começou janeiro, e veio fevereiro, e, de repente, veio o Covid-19. E aí acabou com o crescimento, criou-se uma crise econômica mundial e, consequentemente, nós também sofremos com essa crise. Então, existem variáveis que a gente chama de variáveis exógenas, ou incontroláveis, que elas vêm
e aí a economia vai ter que tratar disso, tá? E é o que o nosso ministro está tentando fazer. Por que algumas pessoas são ricas, enquanto muitas enfrentam problema até de não ter moradia, não ter os alimentos adequados para comer? Tudo isso a economia responde. O estudo da economia tem por objetivo a compreensão de todos esses problemas, fornecendo respostas a essas e a outras questões que vão surgindo. A ciência econômica pode nos proporcionar um melhor entendimento de como funciona a nossa economia e o que pode ser feito para prevenir, corrigir ou, pelo menos, aliviar problemas como a pobreza, o desemprego e a inflação. Em geral, os principiantes querem uma definição de economia, né? E aí estou falando sobre vocês, né? Vocês querem uma definição de economia. Existem várias, e nós vamos passar a ver algumas delas agora. Pensando na economia como ciência social, que podemos defini-la como a ciência que analisa a maneira como as pessoas físicas e jurídicas, consequentemente a sociedade, que é composta, né, das pessoas físicas e jurídicas, né, das famílias, né, e das empresas, escolhe o modo mais eficiente de empregar seus recursos produtivos, que são escassos, na produção de bens e serviços, a fim de satisfazer suas necessidades da melhor maneira possível. Então, é isso que a economia procura fazer, né? Ela é uma ciência social que vai trabalhar o modo mais eficiente e mais eficaz de empregar os recursos existentes, que são escassos, né, a fim de satisfazer as necessidades da sociedade. Lembrando que as necessidades humanas são infinitas. Então, veja que coisa complexa. Nós temos a economia, que trabalha com recursos escassos, isto é, finitos, né, para satisfazer necessidades da sociedade que são infinitas. Porque é isso mesmo, as nossas necessidades são infinitas. Qual é a necessidade que muitos de vocês estão tendo agora, nesse exato momento? Tem gente que tem necessidade de dormir, tem gente que tem necessidade de jantar, tem gente que tem necessidade de dar atenção a um familiar, tem gente que tem Enfim, todos nós temos várias necessidades. Lembrando que quando nós suprimos uma necessidade, surge uma outra necessidade. Então, a economia é uma ciência que visa também o quê? O equilíbrio entre os meios de produção e os meios de pagamentos da sociedade. Então, aí uma outra definição de economia, porque ela visa o equilíbrio entre os meios de produção e os meios de pagamento da sociedade? Sim, também. A economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Então, aí uma outra definição de economia.
na provinha de vocês, se cair, né? Defina economia. Né? Vocês têm várias definições de economia. E para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, vocês entendendo o conceito, vocês poderão escrever com as palavras de vocês o conceito. E aí você vai dar a sua definição de economia respeitando o conceito que já existe da economia. E eu vou dar a questão como certa, porque vocês entenderam o conceito. Né? Então, ninguém precisa ficar preocupado. Né? E também não se preocupar com memorizar os conceitos. O importante é você entender o conceito. Porque entendendo o conceito, você escreve sobre ele com muita facilidade. Bem, professor, qual é o principal objeto de estudo da economia? O principal objeto de estudo da economia é exatamente a escassez. Por quê? Porque ela trabalha com a escassez. Ela trabalha com recursos finitos, recursos escassos, recursos que não existem em abundância e que ela vai ter que trabalhar com esses recursos visando produzir coisas que satisfaçam as necessidades da sociedade. Isso porque você entendeu o conceito. E se você entendeu o conceito, você já sabe que o principal objeto de estudo da economia é a escassez. A escassez que surge em virtude das nossas necessidades. É a nossa necessidade que faz com que a economia, dentro da escassez, busque suprir as nossas necessidades. Existia a necessidade de se construir um objeto chamado celular? Não, ninguém pensava nisso, Essa necessidade ela foi criada, né? Não existia. Hoje ninguém consegue viver sem o celular. Há resistentes e tal, mas são pouquíssimos. Hoje as pessoas estão viciadas no celular, né? Criando outros problemas, né? Problemas de visão, né? Problemas na coluna, porque fica aqui, principalmente aqui, né? Essa parte de atrás aqui da cabeça, né? Depois da nuca, né? Começa a ficar com isso aqui torto, porque fica só assim, ó, o celular, né? Problemas de relacionamento começam a surgir também, né? Tudo em função do celular, que hoje é indispensável. Né? Hoje o celular é um computador, né, gente? O celular hoje é um computador. Eu faço os meus investimentos, voltando para o investimento, eu faço por aqui, pelo computador. Eu vejo os resultados diariamente aqui. Né? Hoje você usa o celular para N coisas. Né? Bem, o principal objeto de estudo é a escassez. Né? Mas olha só quantas coisas a economia trabalha. Né? A escolha, a escassez, que é o principal objeto de estudo, mas ela trabalha com a escolha, com as necessidades, com os recursos, com produção, com distribuição, tudo aquilo que eu e vocês estamos acostumados. Nós trabalhamos, inclusive, em áreas, em uma dessas áreas aí, com certeza cada um de nós trabalha. Né? Bem, a economia, eu já disse, é uma ciência social.
ela se baseia nos atos das pessoas, né? Nos atos da sociedade como um todo. Se fosse exata, nunca haveria crise. Cada empresa produziria exatamente a quantidade que os clientes comprariam, né? Não ia ter problema de custo, não ia ter problema de distribuição, né? Olha que maravilha! Quer dizer, tudo aquilo que a minha indústria tem capacidade de produzir, ela vai produzir, e tudo aquilo que ela produzir será consumido. Isto é, eu produzo 100% e a sociedade vai consumir os 100% que eu produzir. Olha só que maravilha. É o sonho de toda a indústria, né? É ter a sua produção inteiramente demandada pelo consumidor. Só que não é assim que funciona, né? Não é assim. Como saber com certeza qual é essa quantidade? Pessoas não são totalmente previsíveis. Nós não somos previsíveis, né? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu até tirar daqui. Ó. Vou dar um exemplo para vocês. A minha previsão era que hoje eu conheceria vocês, que eu veria o rosto de vocês. Essa era a minha previsão. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque o ser humano não é previsível, né? Opa, olha aí. Olá, Laís. Tudo bem, querida? Obrigado. Deus te abençoe. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm sentimentos diferentes sobre a mesma coisa, né? Tem gente que está se achando cansado, está com o rosto abatido, aí não quer aparecer, né? Ou então chegou esfomeado e queria comer, e aí começou a comer, né? Agora estou conhecendo a Cristiane, um prazer enorme conhecer vocês. Marcos Vinícius, grande Marcos Vinícius, um abraço. Bom tê-lo aqui. Carmen, estou conhecendo a Carmen. Bom, estou conhecendo Valeu, vocês mestre. Valeu, um abraço. Outro, William, tudo bem, William? Beleza? Quem mais? Cristiane está ali. iPhone, iPhone eu não sei o nome, iPhone. Vou te chamar de iPhone em sala de aula, quando eu estiver em sala de aula, hein? iPhone é a Janaína. Quem? Janaína. Ah, Janaína, do iPhone? Janaína, tem um nome tão bonito, por que não botou aí o seu nome? Cristiana, que prazer conhecê-la. Que bom. Brendo, que beleza. Claudilei, que legal. Poxa, obrigado. Muita gratidão a vocês por fazer o velho conhecer vocês, porque eu estou trancado aqui há 100 dias, né? E eu não vejo gente, eu só vejo a minha mulher, né? Vejo a minha mulher todo dia, o dia inteiro. Olha que coisa, hein? Aí descobri que eu a amo profundamente. Porque se não amasse, eu estaria infeliz. Então, a oportunidade que eu tenho de ver gente é quando eu estou com os meus alunos. Muito obrigado. Tá bom? Mas olha só, gente, voltando aqui para o compartilhamento, né? Não tem como você prever as ações do ser humano. Tudo bem, existe pesquisa, etc, etc. Mas e daí? Às vezes fazem pesquisa, né? Na época da eleição fizeram pesquisa e no Rio de Janeiro, o governador, tudo apontava para o antigo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Nos últimos momentos apontava para ele. No entanto, não foi ele que ganhou, foi o Witzel que ganhou. Então, o ser humano é assim. Eu creio até que a beleza da vida está nessa incerteza, né, do que vai fazer o ser humano, né? Bem, mais uma definição
né, de economia, eu botei para vocês aí. O que é a ciência econômica? É a ciência que estuda como distribuir os recursos, o quê? Escassos, para as necessidades ilimitadas. É o que eu venho falando desde o início da nossa aula. Opa, não quer passar aqui? Por que não quer passar? Opa. Vamos entrar agora nos conceitos básicos. Nós vimos a definição, o conceito de economia, e vamos começar agora a conversar sobre os conceitos básicos. Bem, primeiro conceito, fatores de produção. Professor, o que é isso? É extremamente fácil. O que vocês terão que guardar são os elementos que compõem os fatores de produção. O que são os fatores de produção? São os meios disponíveis para gerar os produtos que a sociedade precisa. Sua principal característica, você já entendeu o conceito, é a escassez. E quais são esses fatores de produção? É isso que vocês vão precisar guardar. Os fatores de produção são terra, trabalho, capital, fatores organizacionais e fatores tecnológicos. TTCFF. Se você guardar isso, TTCFF, vai facilitar o seu entendimento. O primeiro T, terra. A terra é que produz, na verdade, os frutos. É só lembrar terra, por quê? Porque a terra produz frutos. Agronegócio vem da terra. O segundo T é trabalho, é aquilo que você faz, é aquilo que eu faço. Eu estou trabalhando agora. Eu acordei 4 horas da manhã, trabalhei até a hora do almoço. Depois do almoço, tirei um cochilo, porque eu sou velho, e velho dorme pra caraca. Aí eu dormi um pouquinho depois do almoço, voltei para trabalhar. Estou trabalhando aqui com vocês. Quando terminar, eu tenho uma outra live para participar, e vou dormir lá para meia-noite, entre 11 e meia-noite. Trabalho. Então, terra, trabalho, TT. E aí vem o C. O C é de capital. E lembrem-se, lembrem-se que eu venho falando sobre investimento, capital, investimento. Quando você investe, você está usando o seu capital para investir no capital. E esse capital vai gerar recursos para você, vai gerar mais capital para você. Então, você tem a terra, você tem o trabalho, você tem o capital. Depois você tem 2 Fs. E aí, não importa a ordem, mas aí eu botei fatores organizacionais, que são os fatores das organizações. São os sistemas, são os processos. E os fatores, o outro F, fatores tecnológicos. Aí é só lembrar da tecnologia, lembrar do Zoom, lembrar do Stream, lembrar do Google Meet, lembrar de várias plataformas que tem, e de vários vídeos que vocês veem, e filmes que vocês assistem, graças à tecnologia. Olha só. Então, se eu perguntar na prova quantos e quais são os fatores de produção, o que é que vocês vão dizer? Pode abrir o microfone e falar. 5. São 5. Quais são? Terra, trabalho, capital, fatores organizacionais e fatores tecnológicos. Muito bem, Laís. É isso aí. Exatamente.
Tá vendo como que não tem mistério? Não tem mistério. E mais, quando chegar na nossa última aula, antes da prova, eu vou direcioná-los com relação ao estudo. Eu vou dizer a vocês quais os pontos que vocês vão estudar, vou direcionar vocês. Só não passa quem não quiser. Né? Porque quem não quer passar, aí não tem jeito, aí não passa mesmo. Mas querendo passar, você vai passar, e vai passar aprendendo, vai passar conhecendo, vai passar sabendo. Tá? Então, os fatores de produção são terra, trabalho, capital, fatores organizacionais e fatores tecnológicos. Ok? Outro conceito, custo de oportunidade de um fator de produção. O que é isso, professor? Simples. É a sua melhor utilização no processo produtivo. Depois nós vamos construir juntos um gráfico, né? E aí vocês vão ver como é que funciona, né? O gráfico vai ajudá-los a entender muito bem essa questão de custo de oportunidade. Né? Outro conceito básico são os bens livres. O que são bens livres? São aqueles que existem com relativa abundância e, por isso, não caracterizam um problema econômico. Tá? Se bem que alguns deles começam a se caracterizar. Tá? E aí os livros apontam a água do mar, o ar, né, como esses seres que existem em abundância. Né? Vejam que ele botou a água do mar, ele não botou a água somente. Por quê? Porque a água hoje já é um problema econômico. Tá? Vocês sabem que 5% da água do mundo, da água potável do mundo, está aqui no Brasil. Tem muito lugar que não tem água de jeito nenhum. E hoje eu estou sentindo na pele. Quer dizer, senti na pele ontem. Acabou a água no meu condomínio. Imagine, hein? Acabar a água, rapaz. Olha, terrível. Quem mora em condomínio ou já morou sabe disso. E eu enfrento esse problema desde pequeno, porque onde eu morava não tinha água potável. Né? Era água de poço. Então, eu não tive problema com a água, mas eu tinha problema, por exemplo, para tomar banho tinha que ser de caneco bacana. O primeiro chuveiro que nós tivemos foi uma lata d'água de 20 quilos que papai pegou, deu um jeito, amarrou num cano, furou com prego, e foi o nosso primeiro chuveiro. E eu lembro que eu e minha irmã, nós vibrávamos com aquele chuveiro improvisado. Era uma beleza tomar banho com aquilo. E hoje nós temos várias duchas aí e tal. Né? Olha que coisa boa. Mas quando falta água, a gente tem que tomar banho de balde. Né? E que, né, tudo bem, de qualquer maneira, tomar banho é bom, mas tendo uma chuveirada é muito melhor. Né? Bem, vamos aos bens econômicos. São os bens que existem com uma relativa escassez, não suficientes para todos, por isso é escasso. Como tal, tem um valor, um preço de mercado. E vocês vão ouvir muito eu falar o seguinte, e vou começar a falar agora para vocês se acostumarem, para vocês entenderem por que o preço de determinados produtos ele é muito elevado. Né? Por quê? Porque aquilo que é escasso é raro. E aquilo que é raro é caro. O preço aumenta. Vocês talvez lembrem-se de que o ouro e a prata, historicamente falando, já estiveram com o preço equivalente.
né? A prata era igual ao ouro, até que descobriu-se que existia mais prata no mundo do que ouro. E aí o que aconteceu? O ouro subiu de preço, por quê? Porque é raro. Tá? Então, aquilo que é raro é caro. Tá? A minha mulher é cara, porque mulher igual a ela é rara. Né? Eu tenho que ficar bem com ela, então tenho que falar essas coisas, porque ela pode estar ouvindo. Processo produtivo é o processo de produção utilizado naquele produto que a sociedade deseja obter. Processo produtivo, por exemplo, eu vou dar a vocês um exemplo delicioso, um exemplo que certamente vocês vão começar a encher a boca d'água. Imaginem um delicioso chocolate Nestlé agora, nesse momento. Aquele chocolate que você coloca na boca e começa a derreter só com a sua saliva, você não precisa morder, né? Vai derretendo, você vai sentindo aquele paladar, aquilo vai, né? Vai te dando uma sensação diferenciada. Né? Existe um processo para produzir. Né? Você tem que extrair o cacau, tem que tirar o cacau, tem que botar, misturar vários insumos, botar o açúcar, né? Botar os flocos, se for o choquito, você bota os flocos ali, bota o leite condensado ali, né? E depois passa vai tudo para um silo, depois desce, vai para uma máquina, né? E a máquina então transforma em pequenos tabletes que saem prontos para você poder degustar. Tudo isso é um processo de produção. Né? Tudo que é produzido tem um processo de produção. Se você cozinha, você sabe disso. Você vai fazer, por exemplo, um bolo de carne. Você sabe que tem todo um processo. Você vai primeiro comprar a carne moída, né? Você vai lavar a carne moída, né? Lava com água, tira bastante o sangue, né? Depois você vai pegar limão, né? Pega o limão, bota aquele suco do limão ali, mexe a carne, né? Depois você bota os temperos que você deseja colocar, né? Aí bota lá. Eu, por exemplo, quando eu faço, eu boto tempero, só uso alho. Uso alho primeiro, aí mistura na carne, depois você pega uma embalagem de creme de leite, joga ali, mexe bem, né? Depois você pega um ovo, joga o ovo ali e mexe bem, depois pega outras coisas que você queira, né? Outros temperos, né? E bota ali, aí depende de cada um. Aí você bota, mexe, depois você pega o creme de leite, bota, né, uma embalagem de creme de leite ali, mexe bem, depois pega, bota numa vasilha, no tabuleiro, ou no pirex, né? Faz o formato que você quiser, você que escolhe, né? Depois bota o papel laminado e bota no forno. Liga o forno, depois estiver bem aquecido, você bota ali, em 40 minutos você tem um delicioso bolo de carne. Né? Mas vejam, por que eu falei a vocês, procurei falar devagar, para vocês perceberem que tem todo um processo de produção do bolo. Tem todo o processo. Né? Todo o processo produtivo. Né? Para produzir alguma coisa, sempre tem um processo. Curva de possibilidades de produção. O que é isso, professor? É uma figura gráfica representada por uma curva,
né? É um gráfico que tem uma curva que mostra as diversas combinações de produção de uma economia, quando todos os seus fatores de produção estão sendo utilizados. Ou seja, quando não há desemprego. Quando não há desemprego, significa que há emprego. E mais ainda, que há emprego e que não há mão de obra ociosa. Isto é, nós atingimos o que todo mundo quer atingir, que é o equilíbrio. Isto é, tudo que é produzido é produzido por alguém. Isto é, toda a população está produzindo e está sendo consumido. Então, há uma perfeição. Mas vamos ver como é que funciona isso nas curvas de possibilidade. Nós vamos ver que eu posso produzir 2 produtos, por exemplo. Né? Vamos pegar 2 produtos. Eu posso produzir esses 2 produtos em quantidades distintas. Mas a curva de possibilidade vai apontar qual é o ideal de eu produzir, de maneira que eu não tenha prejuízo. A curva de possibilidade aponta isso para cada um de nós. Então, nós vamos fazer gráfico e eu vou indicar também vídeos para vocês assistirem no YouTube, que vai ajudá-los a entender e a utilizar, né, o que vocês vão aprender. Bem, vamos ver as necessidades econômicas. Por quê? Porque a economia ela trabalha justamente com essas necessidades. Nós temos as necessidades primária, secundária e coletiva. Tá? Vamos ver com calma cada uma dessas necessidades, a primária, a secundária e a coletiva. Perguntas chaves da economia. Essa é uma questãozinha que cai muito na prova, tá, gente? Então, ao longo das aulas, eu vou sempre dar umas dicas a vocês. Quem estiver atento e quem estiver esperto vai anotar, tá? Quais são as perguntas chaves da economia? Lógico que as perguntas não serão assim, tá, gente? Aqui está sendo assim para facilitar a vida de vocês. Mas a partir do momento que você entenda, não tem problema, porque não importa a forma como eu farei a pergunta, vocês vão saber responder positivamente. Então, o que e quanto produzir? São perguntas chaves. A sociedade terá que escolher, dentro do leque de possibilidade de produção, quais os produtos a serem produzidos e em que quantidade. Logicamente, eu estou falando numa economia capitalista, tá certo? Se fosse uma economia centralizada, quem decide tudo isso é o Estado. O Estado decide o que produzir e quanto produzir e como produzir e para quem produzir. É o Estado que define isso nas economias fechadas, tá certo? Não é o nosso caso. Nosso caso é a sociedade que escolhe. Nós somos um país capitalista, né? E vivemos uma democracia, com todos os seus vícios, com todas as suas incertezas, mas ainda somos quem escolhe, né? Eu não quero que ninguém escolha nada por mim. Eu quero escolher, né? Eu trabalho na universidade com muita honra, né? Mas porque eu escolhi, né? Escolhi participar de um processo seletivo, né? Eu não fui obrigado a vir trabalhar na Universidade de Vassouras, né? Então, a sociedade terá que escolher, dentro do leque de possibilidade de produção, quais os produtos a serem produzidos e em que quantidade.
Outra pergunta é como produzir, de que maneira produzir, quais os processos, né? A sociedade terá que escolher quais os recursos ou fatores de produção serão utilizados para gerar os produtos e qual a tecnologia a ser usada, né? Qual a tecnologia a ser usada? E para quem produzir? A sociedade deverá decidir o mercado consumidor que se pretende atingir. Não, vamos produzir só para o consumo interno. Tá bom, só para o consumo interno. Mas espera aí, eu não tenho condições de produzir para o consumo interno e externo. Eu não tenho capacidade de produção que me permita enriquecer, né, a minha nação, né, e a mim mesmo. Né? Então, por que não fazê-lo? Né? Por que fazê-lo? Por que não fazê-lo? É melhor fazê-lo. Bem, passemos ao objetivo de entender a divisão do estudo da economia. As duas divisões, os dois blocos que eu falei no início, né? A microeconomia e a macroeconomia, ocupam as mesmas questões da ciência econômica, mas cada uma tem o seu foco de análise. No nosso caso, que é a microeconomia, a gente analisa o quê? O funcionamento da economia, analisa o comportamento individual das unidades econômicas. Né? Quais são as unidades econômicas? É o consumidor, é a empresa, é o mercado, né? Que é tirado da macroeconomia. Né? Então, nós vamos ver como é que as famílias, qual a importância das famílias na economia, qual a importância das empresas na economia, qual a importância do mercado, qual a importância do consumidor, o que é mercado. Tudo isso envolve a microeconomia que nós começamos a estudar hoje. E a macroeconomia? Ela analisa o funcionamento da economia como um todo. Né? Por isso é macro, né? Macro grande, né? Como toda a economia de um país. Você vê o conjunto, vê tudo o que acontece no país. E aí a gente vai ver, não vou comentar agora, mas a gente vai ver o que é renda per capita, renda nacional, PIB, tudo isso quando estudar macroeconomia. O nosso caso agora é estudar a microeconomia. E a microeconomia, ela trata de duas coisas muito importantes. E aí nós vamos conhecer a teoria do consumidor e vamos conhecer a teoria do empresário, a teoria da empresa. Tá certo? Ambos são de suma importância para a sociedade. Ambas são de suma importância para a sociedade. A microeconomia é a parte da teoria econômica que estuda os agentes econômicos individualmente, né, como as famílias e a empresa, quantidades ofertadas e quantidades demandadas de um bem. Isto é, a quantidade que é oferecida ao mercado para o consumidor e a quantidade que é consumida, demandada por esses mesmos consumidores. A microeconomia visa estabelecer um preço de equilíbrio, para que a coisa não fique muito barata nem muito cara. É preciso que haja equilíbrio. Aliás, a vida requer equilíbrio em todas as áreas. Né? Tem o microfone aberto aí. Tem o microfone aberto aí. Você fez o que eu pedi para você? Por favor, desligue o microfone. Por favor. Não, você não faz nada que eu peço para você. Nada que eu peço.
Aí, obrigado. Ah, a microeconomia trata, então, da lei da oferta e da procura, né? Por quê? Porque a lei da oferta e da procura tem a ver com as quantidades ofertadas e quantidades demandadas de um bem. E existe uma hipótese que se chama coeteris paribus, que é uma expressão muito usada pelos economistas, que é uma hipótese de que tudo se mantém constante, né? Tudo se mantém constante. Por que é uma hipótese? Porque nada se mantém constante, na verdade. Mas para que se entenda, imagina-se que tudo é constante menos uma variável, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quantidade demandada de um bem em função do preço ofertado desse bem, trata a microeconomia. E a teoria do consumidor é a teoria do empresário, isto é, o comportamento do consumidor e o comportamento do empresário. Eu tenho aqui, só para vocês terem ideia, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, né, um livrinho. Estão vendo o livrinho? Todos estão vendo o livro? Sim. Sim. Ok, obrigado, Alisson. Sim, professor, sim. Então, esse livrinho aqui, que é fininho, né? Ele trata só do comportamento do consumidor. É um livro desse, um livrinho, fala sobre o comportamento do consumidor. Quando se estuda marketing, por exemplo, você tem uma disciplina só sobre o comportamento do consumidor, né? E lembrando que o consumidor é um ser humano. E como ser humano, ele não é previsível. Né? Então, mesmo você estudando o comportamento do consumidor, você não pode afiançar de que ele vai agir daquela maneira. Por quê? Porque existem muitas variáveis incontroláveis. E nós, humanos, nós somos suscetíveis a muitas coisas que acontecem na vida da gente, né? E que tiram o equilíbrio e que tiram a gente daquele nosso comportamento usual, né? Então, nós vamos conversar sobre teoria do consumidor, teoria do empresário, porque a microeconomia trata disso. A macroeconomia analisa, então, o funcionamento da economia como um todo, a economia de um país, né? E do mundo, né? Como é que funciona a economia do mundo, né? Estuda os fenômenos que afetam a economia como um todo, incluindo inflação, desemprego, crescimento econômico, teorias do desenvolvimento econômico, tudo isso você vê na macroeconomia. E ela estuda o quê? Os agregados econômicos, como produto, renda nacional, despesa, demanda, poupança nacional, investimento, contabilidade nacional, uma série de coisas que não se preocupe agora com isso, porque isso é uma outra etapa. Bem, vamos entender um pouco a história do pensamento econômico. Qualquer livro de economia, de introdução à economia, pode ser utilizado por vocês. Vocês podem pegar qualquer livro, né? Tem os livros que fazem parte da biblioteca básica do curso, né? Mas qualquer livro de introdução à economia, ele aponta a vocês, mostra a vocês a história do pensamento econômico. Aqui eu uso este aqui porque faz parte da bibliografia básica, né, da nossa universidade. Então, eu tenho esse aqui e tenho esse aqui que também faz parte. Esse aqui, né, do Mankiw. Esse livro aqui,
é só a introdução da economia. Está vendo? Fala sobre a microeconomia e fala sobre a macroeconomia. Esse aqui é do Marco Antônio Vasconcelos. Mas qualquer livro que vocês encontrem na biblioteca, e aí fica a sugestão para vocês, utilizem a biblioteca da universidade, ela é de vocês, ela foi feita para vocês. Utilizem para pesquisar, para se interessem pela vida de vocês. Tá? Bem, então vamos lá. Existe um clássico, chamado Adam Smith, que escreveu um livro que é a base da escola clássica. Chama-se Riqueza das Nações, onde ele formula, então, a economia política. Né? Ele suprir o Estado com uma renda suficiente para que o Estado possa promover os serviços públicos para atender a população. Né? Temos também a economia marxiana, né? Que vem lá de Karl Marx, um filósofo, economista alemão. Que deu uma contribuição muito grande para a economia com a sua obra O Capital. São alguns volumes, são 2 volumes, onde ele fala sobre a teoria do valor, o trabalho, a exploração do trabalho pelo capital. Tá? Durante muitos anos, Karl Marx não era nem falado nas universidades, né? Por causa do marxismo. Mas nós não estamos falando de ideologia, estamos falando de economia. E, com relação à economia, ele deu a contribuição dele. Depois vem, assim, vimos os clássicos, os marxistas, economicamente falando, e a escola neoclássica. Né? Que o neoclássico, vocês já sabem, neo é novo. Né? Então, aquelas proposições da escola clássica com uma nova roupagem, com uma nova visão, né? Passaram a enxergar de uma maneira diferente. Houve uma evolução. Então, a escola neoclássica ela formou-se entre 1870 e 1910, sistematizou a demanda e a oferta como determinantes para o conjunto de preços e quantidades transacionadas em um equilíbrio de mercado. Né? Passou a dar valor da utilidade, até aí começou a estudar a teoria da oferta e da demanda, unidade marginal, custos de produção, privilegiou a microeconomia. Um dos nomes fortes da escola neoclássica foi um inglês, por nome Alfred Marshall. E, finalmente, nós temos a economia keynesiana, de John Maynard Keynes, um inglês também, um economista inglês, e que deu uma tremenda uma contribuição para o mundo. Por quê? Porque ele desenvolveu a teoria geral do emprego e do juro e da moeda, e deu à macroeconomia o início como um campo de estudo distinto. O livro foca a renda nacional. E vocês vão ver depois, quando estudarem macroeconomia, que a contribuição de Keynes foi fantástica. Por quê? Porque em 1929 aconteceu a Grande Depressão, provocada pela quebra da Bolsa de Nova York. E o mundo quebrou, o mundo ruiu. E foi justamente as ideias de John Maynard Keynes que trouxe solução e soergueu o mundo.
Mas isso vocês vão ver mais tarde. Agora é só para vocês terem ideia. Modelo clássico defende a liberdade de mercado, né? Ou neoclássico que defende também a liberdade de mercado. Então, está repetindo isso aqui, agora que eu vi. Podem cortar metade disso aí, que está repetido. O modelo clássico, que se formou ali em 1870 e 1910, oferta gera demanda. Liberalismo econômico, economia regulada naturalmente. A escola marginalista se desenvolve no início do século XX, a economia estava em expansão, né? E aqui Adam Smith ele entendia o seguinte: ele entendia que existia uma mão invisível que acertava a economia. É como se fosse a mão divina, né? Que Deus vai vir, então, com a sua mão e vai acertar as coisas, né? Vai flexibilizar os preços e os salários. Nós sabemos que não é assim que funciona, né? Por mais fé que se tenha em Deus, tem coisas que não cabe a Deus, cabe aos homens, né? Então, cabe a nós adquirir conhecimento. Não adianta não estudar e, no dia da prova, ficar pedindo a Deus: Senhor, Senhor, me ajuda. Não tem como ajudar, você não estudou. Você não estudou, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Opa. Que bom. Eu estava com medo de não dar para terminar, mas vai dar. Nós estamos chegando ao final, tá, gente? Espero que não estejam cansados. Acreditava que a economia estava no pleno emprego, filosofia do liberalismo econômico, o mercado sozinho, sem ou com pouca intervenção do governo ou Estado, levaria ao pleno emprego da economia. A oferta cria, gera sua própria demanda. A gente hoje sabe que não é bem assim. Visão microeconômica. Contribuição de... Oi, diga. Desculpa interromper. Fala, querida. Anteriormente, havia colocado o modelo clássico, ele defende a liberdade de mercado. E como seria o modelo neoclássico? O senhor pode definir para que eu possa anotar, por favor? O neoclássico defende as mesmas coisas do modelo clássico, mas sem cometer esse erro da mão invisível. Né? Por quê? Porque o modelo neoclássico entende... Modelo neoclássico... Quem perguntou? Ana Carolina, meu nome aí está como Matheus. Perdão. Tá bom, Ana. Tá bom, Ana. Tá bom. Olha só, o modelo neoclássico ele defende as postulações do modelo clássico, por isso é neoclássico. Só que ele aperfeiçoa o modelo anterior. E o modelo anterior entendia que uma mão invisível ia ajeitar, ia equilibrar a economia. O neoclássico não entende isso. O neoclássico entende que a riqueza precisa ser gerada, o mercado sozinho ele não tem capacidade de equilibrar as coisas, o Estado tem que intervir de alguma maneira, entende que o Estado não tem que ter empresa, né? Que o Estado tem que ter empresa, ele tem que regular o mercado para que as empresas possam produzir riqueza, né? Mas não acredita que existe essa mão invisível que vem para equilibrar a economia. Não, a economia é uma coisa humana. Nós, humanos, é que temos que solucionar. Tá bom? Obrigada, desculpa interromper. Nada, querida. É para interromper mesmo. Não tem problema nenhum. A aula é assim mesmo. Se estivesse ao vivo, seria a mesma coisa. Vocês teriam a oportunidade de perguntar e de interromper na hora que fosse preciso.
Bem, eu já falei do modelo keynesiano, não, né? Surge por meio do livro Teoria do Emprego, do Júri da Moeda, já falei sobre Keynes, já falei sobre o que ele estudava, e chegamos assim, deixa eu só terminar aqui, eu estou preocupado com vocês também, com cansaço. Surge por meio do livro Teoria do Emprego, do Júri da Moeda, já falei sobre Keynes, falei dos seus princípios básicos, demanda gera oferta, ajustes macroeconômicos, incorpora uma ação mais efetiva do Estado na economia, nível geral de preço se mantém constante, salários rígidos, demanda cria sua própria oferta, a economia está com desemprego dos fatores de produção e o governo tem que intervir na economia. Né? Como? Fazendo redução de imposto, gerando políticas para gerar consumo. Né? O papel do Estado é promover o bem-estar da população. E para se promover o bem-estar da população, é preciso gerar riqueza. E quem é que gera riqueza? São os empresários. Os empresários geram riqueza. Então, o papel do Estado, e a gente vai ver isso com mais detalhes na macroeconomia, o papel do Estado é intervir para promover esse equilíbrio e promover o aquecimento da economia ou o não aquecimento da economia. Depende muito do contexto em que se estiver vivendo. Ok? Bem, estamos, assim, chegando ao final da nossa aulinha de hoje. Tá? Deixa só eu botar aqui para vocês somente a bibliografia básica que está aqui, ó, o Sandoval, que eu falei a vocês. Né? Então, quem quiser, é só encontrar isso aqui na biblioteca e vocês vão poder se apaixonar pela introdução à economia. Tá bom? Aí, para que ninguém me esqueça meu nome, Décio Moraes. Deixa agora eu sair dessa tela. Eu vou fazer uma pergunta agora a vocês fiquem bem à vontade. Como é a primeira aula, eu gostaria de saber o seguinte: o tempo foi bom ou vocês estão habituados? Se bem que começou ontem, né? Então não sei como é que foram os professores ontem. Mas qual o tempo de aula? Está bom? Está adequado? Eu falei num tom bom? Falei muito rápido? Como é que foi? Ótimo. Bom, professor, para mim foi bom, muito bom. E o tempo de aula foi bom? Eu nem sei quanto tempo foi. Né? Eu achei muito bom. O tanto tempo de aula. Aproximadamente 2 horas. Então tá bom. Para mim é ideal. Para mim é ideal. Então tá ótimo. Mestre, eu gostaria só de pedir ao senhor. Nós ficamos curiosos com muitas coisas que o senhor falou. Né? Então, às vezes, eu tenho uma experiência muito negativa nessa área econômica. Vamos dizer assim, eu fui proprietário de loja e de um atacado. E o que acontece? Essas curiosidades que vêm na minha mente, eu gostaria de ver se eu teria oportunidade nas suas aulas, ao final, a gente conseguir se juntar aqui, anotando algumas coisas para fazer essas perguntas. Porque a prática, o dia a dia, a prática, eu ver realmente isso dentro da prática de uma empresa, né? Porque é interessante a gente começar a visualizar isso. Porque, no fundo, a gente fica um pouco descrente, né? Sim. Porque, deixa eu explicar ao senhor. A empresa em si, ela tem, eu creio que se ela conseguisse andar conforme, né, todas as regras da economia, né, que é ensinada, talvez ela conseguisse subsistir. Mas eu vejo que no dia a dia as coisas não acontecem muito. Nós, empresários, não conseguimos implantar
muitas das vezes, as teorias que a gente aprende até agora, que eu estou aprendendo muita coisa dentro da nosso dia a dia, entende? Então, eu queria ver se, de vez em quando, ao final, se o senhor conseguisse deixar a gente, pelo menos, fazer algumas perguntas, ou uma ou duas, a gente conseguir falar. Tem um tempinho para essa parte das curiosidades, né? Sim, sem dúvida. Ô, Marcos, mais ainda, a gente pode fazer o seguinte, após as aulas, vocês podem mandar questionamentos de vocês ou coisas que vocês gostariam de conhecer ou que fossem mencionadas, você pode mandar também para mim por e-mail ou pelo Zap, né? Porque isso vai enriquecer as nossas aulas. Isso vai enriquecer as nossas aulas. Entendeu? Talvez seja até melhor mesmo, né? Talvez seja até melhor que depois o cara possa até introduzir na aula aí alguma coisa, né? E isso aí a gente pode criar até um sistema. Qual o sistema? Quando eu começar a próxima aula, eu começo com os questionamentos que vocês passaram para mim. Longe pra caramba. Da próxima vez que você soltar ele, ele vai morrer. Quem vai morrer, gente? Ai, meu Deus, desculpa, professor. Para com isso. Estou falando com a minha filha aqui que perdeu o rato. E o rato foi parar longe pra caramba. Eu vou apagar meu áudio aqui, meu negócio. Mas, Marcos, vamos fazer assim, então. Tá? Você pode mandar pelo Zap, sem problema nenhum. Ou, se quiser, pode mandar para decciomorais@live.com. Tá? E aí a gente vai ter o máximo prazer em conversar aqui sobre coisas práticas. Tá bom? Agradeço, professor. Obrigado, mestre. Obrigado. Gente, olha, um grande abraço, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado por terem permitido que eu conhecesse alguns de vocês aqui, tá certo? Um resto de noite abençoado e até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom? Professor, vai ter lista de presença? Foi bom você falar, ó, tem lista de presença sim. Espera aí. Deixa eu pegar aqui a lista de presença de vocês. Ontem colocamos os nomes. Desculpa te cortar. Ontem colocamos os nomes aqui pelo chat. Faz isso novamente? Deixa eu ver aqui se tem o nome de todo mundo aqui. Espera aí. Peraí. Vamos usar a tecnologia, né? Vamos usar a tecnologia. Peraí, já foi até Carmen. Carmen, cadê a Carmen? Carmen, só um pouquinho, tá? Carmen Lúcia Braga. Carmen Lúcia Braga. Agora foi até o Luiz Fernando. O Pablo conseguiu entrar? Conseguiu. Que legal. Bem, aqui eu só vou ter um trabalhinho, que é a Ana, né? Não é isso? O iPhone é a Ana, não é isso? Não, eu sou o Matheus, porque esse computador ele é emprestado. Matheus. Então, peraí, Matheus é Ana. Ana Carolina. Eita, mundo diferente. Matheus é Ana, vai. Porque o computador é emprestado. É Ana o quê? Ana de que Ana? Ana com 2 N's, Carolina com K, de Oliveira Barbosa. Eita, Ana Barbosa, pronto. Mais fácil. Olha no chat, professor. E o iPhone? iPhone é Janaína. Abre sua câmera. Janaína. Só tem você de Janaína na turma? Janaína Guedes. Janaína Guedes. Pronto, já estou com o nome de todos vocês aqui. Fiquem tranquilos. Tá bom? Gratidão, professor. Valeu, professor. A gratidão a minha, foi um prazer enorme conhecê-los. Espero que cada aula a gente se conheça mais, se conheça melhor e tenha valores a agregar. Tá bom? Boa noite. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Qual é o dia do seu aniversário esse mês?
Eu sou do dia 29 de julho. Tá bom. Tá bom. Vai cair numa quarta-feira. Meu filho faz esse mês também, dia 24. Ah, então. É o mês das pessoas bonitas. Professor, o senhor pode me passar o seu e-mail de novo, por favor? O DécioMoraes@live.com. Obrigado. Pegou? DécioMoraes@live.com. Tá bom? Obrigado. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.